Essa é a aula 8. Fala galera do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Rede Agnos de Ensino. Eu sou o professor Marcos Henrique e a nossa aula de hoje é sobre as doutrinas e movimentos sociais do século XIX, beleza? Vamos aqui, ó, para a gente compreender um pouquinho lembrar um pouquinho sobre o que é o século XIX. O século XIX, período extremamente contundente da história da humanidade, sobretudo dentro da Europa, por conta das grandes transformações que vêm ocorrendo. Transformações de aspecto social, político e econômico, tá? Lembrando que durante o século XIX a gente vai encontrar as transformações que impulsionaram a industrialização que chega até os dias de hoje. Vamos lá? Para isso eu coloquei aqui um painelzinho aqui para a gente tentar retratar um pouquinho visualmente esse período e aí uma contextualizaçãozinha do que foi o século XIX. O século XIX vai ser pautado pela Revolução Industrial, desenvolvimento dos transportes, então vai ter uma evolução imensa, o distanciamento dos lugares. Professor, uma cidade vai ficar mais próxima da outra? Em termos de tempo, sim, a viagem vai se tornar mais curta, o que vai aproximar uma pessoa de outra, mesmo morando em cidades diferentes, por conta da velocidade dos transportes. As cidades vão crescer, mesmo que de forma desordenada. A industrialização vai promover um grande crescimento das cidades de forma desordenada, porque não existia um planejamento para esse fim, beleza? Então, a Revolução Industrial alterando as relações de convivência, mas sobretudo as relações de trabalho. Como assim as relações de trabalho? A partir do momento que a indústria começa a se tornar o grande foco das atividades econômicas, o tempo passa a ser marcado não pelo que você produz, mas sim pelo relógio. Então você tem hora para entrar na fábrica, hora para sair, hora para almoçar, hora para lanchar, hora para dormir. Alguma semelhança com a realidade atual? Cuidado. Vamos aqui. Essas relações de trabalho se modificam aqui no século XIX, chegando até os dias de hoje. Tá? Por isso que a gente está sempre pautado pelo relógio, porque nós vivemos essa revolução industrial. Nós somos fruto dessa revolução industrial e estamos vivenciando esse processo. Tá? Outro processo importante do século XIX são as revoluções liberais. Durante o século XIX, muitas revoluções a partir dos princípios burgueses vão acontecer. Essas revoluções querem a ruptura com o mercantilismo, querem a ruptura com o absolutismo e querem perspectivas burguesas. E isso vai fomentar movimentos de libertação e de unificação, como a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, né? E por aí vai. Aqui tem as imagens aqui da Primavera dos Povos, né, que foram as revoluções liberais do século XIX. Tá? E a ascensão da burguesia. A burguesia ascende ao poder quando... Aliás, a ascensão da burguesia ela vai promover a aceitação dos valores burgueses na sociedade. E esses valores burgueses, de uma sociedade comercial, em que o burguês ele tem tanto prestígio quanto nobre, isso vai se consolidando no século XIX, porque desde a Idade Média até o século XVIII, a burguesia vem lutando para ser aceita socialmente, embora enriquecida pelas atividades de comércio, muitas vezes não aceita socialmente por conta dos entraves do antigo regime europeu. No século XIX, a gente tem esse século como um século que consegue romper com esse antigo regime europeu de vez, implementando uma sociedade que possibilitou a sociedade moderna que nós conhecemos. Tá? Então, o século XIX, e aí as doutrinas do século XIX, a gente vai encontrar aqui, ó, a principal delas é a doutrina que vai direcionar a partir do movimento iluminista. Eu sempre afirmo isso, porque isso a gente vai perceber na Revolução Francesa, nas revoluções liberais, na Revolução Inglesa, na independência dos Estados Unidos, na independência do Brasil. Tá? O iluminismo vai estar sempre impulsionando essas ideias contra o antigo regime. E aí nós vamos encontrar o liberalismo. O liberalismo ele pode ser compreendido a partir de dois enfoques: o enfoque político e o enfoque econômico. Eu coloquei aqui duas fotos aqui, duas imagens aqui, tá? Dos principais defensores desse liberalismo. Tá? Olha só, politicamente, a doutrina cuja meta é a proteção da liberdade do indivíduo e
o Estado é necessário como um meio de proteção do indivíduo. E econômico, o liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, livre câmbio e da propriedade privada, tá? Adam Smith, Thomas Hobbes, eles são grandes defensores, John Locke e Adam Smith são os grandes defensores desse liberalismo. John Locke e Adam Smith, tá? Vamos aqui, ó. Juntamente com o liberalismo, nós vemos, começa a se fortalecer e ganhar corpo o nacionalismo, o romantismo, aquela visão de que cada povo tem que valorizar o que é seu, uma visão muito romântica desse processo de formação dos estados nacionais, desse processo de ruptura com o antigo regime. Isso vem desse período. O positivismo, que é a corrente inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade, que vai ter como no Augusto Comte o principal expoente, o pai do positivismo, mas é o principal expoente também. Inclusive as ideias do Augusto Comte, do positivismo, vão influenciar inclusive a história do Brasil. Por exemplo, a bandeira do Brasil tem uma frase ordem e progresso, é uma frase positivista, né, influenciando aí várias regiões do mundo, desde o século XIX até o início do século XX. O progresso moral e científico da sociedade por meio do desenvolvimento das ciências, isso é a característica do positivismo. E o evolucionismo. No evolucionismo a gente tem o evolucionismo darwiniano, né, que Charles Darwin, o maior expoente do evolucionismo, mas também a gente vai encontrar a questão social, em que muitos autores vão justificar a desigualdade social ou o enriquecimento de um povo sobre outro a partir de uma teoria evolucionista. Então, assim, determinadas etnias podem dominar outras e levar a civilização àquele lugar porque eles são etnicamente superiores, tá? Isso aqui foi um grande perigo que causou grandes problemas no início do século XX, tá? Outra doutrina que ganhou muita força durante esse período foi o socialismo. O socialismo, ele vai estar dividido em vários socialismos, e eu coloquei dois aqui que são os mais cobrados e que a gente vai ver constantemente, que é o socialismo utópico e científico. O socialismo utópico tem esse nome porque o nome utopia vem de quimera, é o ideal, é aquilo que inatingível. O que era esse socialismo utópico? Alguns teóricos dessa ideia acreditavam que dentro do sistema socialista os burgueses iriam compreender que não precisavam explorar os trabalhadores, que poderiam viver distribuindo a renda que ganhavam nas suas fábricas, ou seja, sem explorar o trabalhador, dividindo a riqueza gerada na fábrica com todos que trabalhavam ali. E com isso, promover uma sociedade mais igualitária, mais justa, tá? Obviamente que isso era uma utopia. Mas inclusive criaram o que chamavam de fanastérios, essa sociedade ideal. Alguns empresários como Robert Owen, né, Fourier, Proudhon, terminaram criando essas comunidades na prática e quebraram, porque dentro do princípio capital, o capitalista só sobrevive se ele explorar o trabalho de outras pessoas. É assim que o capitalismo funciona. Para enriquecer, ele necessita se apropriar da riqueza produzida por muitas outras pessoas. Beleza? Então, esse socialismo utópico, também característico desse período, ele terminou desaparecendo porque ele não tinha sustentabilidade. Tá? Mas o socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, ganharam grande força, porque eles afirmavam que só existia uma maneira de romper com a exploração do trabalhador. Lembrando para vocês que a segunda fase da Revolução Industrial, assim como a primeira, o trabalhador vivia de forma muito precarizada, ele era muito explorado, as jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia, 12 horas por dia, e os salários eram ínfimos, muito baixos, o que causava grande satisfação e uma grande exploração à classe trabalhadora. Mas trabalhavam movidos pela necessidade de se alimentar, tão somente. Tá? Então as ideias socialistas
soavam de forma muito agradável aos trabalhadores, na perspectiva de uma sociedade em que eles pudessem viver igualmente, sem que houvesse exploração de um trabalhador pelo outro. E isso causou um grande impacto na sociedade do século XIX, beleza? Essas ideias que são conhecidas como ideias marxistas, de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Para os socialistas científicos, só existe uma maneira de ter essa ruptura. Era transformar a sociedade em uma sociedade socialista. Era romper com o capitalismo e promover o socialismo. Mas como promover o socialismo? O socialismo seria um sistema de governo ou político e econômico em que o Estado iria tomar conta de todas as fábricas, fazendas, lojas, de tudo. A partir daí, esse Estado que controlava todos os setores produtivos ia distribuir a riqueza gerada desses lugares com todos os trabalhadores. Com isso, iria garantir uma justiça social e de trabalho, beleza? Mas para que isso acontecesse era necessário o trabalhador pegar em armas e derrubar o sistema capitalista e implementar através de uma revolução o sistema socialista. Lembrando, o sistema socialista é um passo para se chegar a uma sociedade ideal, segundo os marxistas. Como assim, professor? Porque o socialismo seria um passo para chegar ao comunismo, que aí sim, segundo Marx, seria a sociedade ideal, onde todos seriam comuns, iguais, sem nenhuma diferença. E nessa sociedade não existiria nem mesmo o Estado. O que iria existir seriam trabalhadores autônomos e conscientes, e com isso não existiria exploração nenhuma, tá? Fundamentos do socialismo. E aí, por fim, a gente encontra aqui as outras duas correntes ideológicas desse período, que é o comunismo e o anarquismo. O comunismo, como eu comecei a falar um pouquinho antes, é o ponto máximo do socialismo, ou seja, a sociedade chegaria ao apogeu da perspectiva de igualdade. No comunismo, o trabalhador deixa de ser explorado totalmente. E inclusive deixa de ter até mesmo o Estado. O Estado deixa de existir, porque vai surgir uma sociedade que se autorregula e que essa sociedade nessa sociedade não há exploração de um trabalhador por outro. Os trabalhadores não vão ser explorados, não vai ter propriedade privada e tudo vai ser partilhado, o setor produtivo vai ser partilhado de modo a atender a todas as pessoas igualmente, tá? A luta de classes é um processo e o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo, beleza? Já o anarquismo vai se diferenciar do comunismo. Coloquei aqui a bandeira anarquista e o símbolo do comunismo e o símbolo do anarquismo. Olha só, pessoal, o anarquismo ele radicaliza. O anarquismo ele quer que a sociedade saia do sistema capitalista direto para o comunismo, tá? Sem passar pela etapa socialista. Então, o anarquismo se difere do comunismo, porque no comunismo vão se respeitar as etapas do capitalismo, socialismo, até chegar ao comunismo, seria no processo evolutivo. Já no anarquismo, vai queimar uma etapa, vai sair do capitalismo direto para o anarquismo. E por que tem esse nome anarquismo? A gente associa a bagunça, a anarquia, a bagunça, porque no anarquismo não existe o Estado. Seria essa sociedade que se autorregula a partir da consciência do indivíduo, tá certo? E aí, esse anarquismo também ganhou muita força nesse período, sobretudo na classe trabalhadora, até os meados do século XX. Beleza, galera? Então, olha só, essas foram as principais doutrinas do século XIX e a gente conclui a nossa videoaula de hoje. Aguardo vocês nas nossas lives. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, galera. Fui, tchau.